Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao segundo Histórica Entrevista. O meu nome é Ana Ptol, eu sou professora de História e eu criei esse quadro com a intenção de trazer até vocês pessoas que possam compartilhar o conhecimento delas, a experiência delas, os estudos delas sobre um determinado tema da atualidade, claro, sempre relacionado com história, tá? Bom, ontem foi Dia das Mães, né? Enfim, um abraço e um carinho muito grande para todas as mães desse Brasil. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta a vida de muitas mães e de muitas mulheres no Brasil na atualidade e tem piorado nos últimos tempos. Minha conexão não estava muito boa, vamos ver se agora melhora. E que tem piorado com todo esse processo da quarentena devido à situação do Covid-19, que é a questão da violência doméstica. Bom, a nossa convidada de hoje, eu trouxe alguém que pudesse falar especialmente desse tema, né? Que tivesse experiência com isso e pensei nela. A nossa convidada de hoje, ela é educadora social, bacharel em Direito. O nome dela é Martiane Ferreira de Mello. A Martiane, ela é especializada na área de projetos sociais e de desenvolvimento social e também desenvolve pesquisas na área da rede de proteção à violência doméstica. Atualmente, ela trabalha no CREAS. Para quem não conhece, né, não sabe o que significa a sigla, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E ele é uma unidade pública, né, que tem como função atender pessoas e atender famílias que, enfim, estão em situação de risco social ou que tiveram os seus direitos violados. E é por isso que eu fiz questão de trazer ela, porque ela vai poder falar um pouquinho da experiência e dos estudos que ela já fez na área. Então, queria apresentar para vocês a Martiane. Marte, entre aí, conecte-se conosco, por favor. Enquanto a Marte entra, eu queria agradecer a presença dos alunos, dos ex-alunos, de amigos que estão acompanhando, que me deram um super apoio com o projeto, tá? Que estamos entrando aqui. Martiane, vamos lá. Enfim, todo mundo. Oi, Marte, tudo bem? Oh, tudo. Como você está? Tô bem, tô bem. Consegue me ouvir direito? Tá travando um pouquinho, assim. Mas consegue ouvir. Consigo ouvir, consigo ouvir. Ai, Agora parece que melhorou. tranquilo. Às vezes é a internet que dá uma, né? Enfim, tava aqui agradecendo as pessoas que estão entrando, muitos alunos, ex-alunos, então tem uma galera assim de idades bastante diversas, tá? O Legal. nosso público é assim, eu já tinha falado para você. E aí eu queria convidar o pessoal que está entrando, gente, para mandar suas perguntas ou seus comentários, tá? Aqui pra gente. Tem uma caixinha com um pontinho de interrogação do ladinho aqui dos comentários. Então, manda sua pergunta, manda o seu comentário, qualquer dúvida que você tenha, tá? Manda aí para nós, tá? Um beijo pro Kenzo, que é um aluno meu que está no Japão e tá Olha, aí que nos legal. assistindo. Ai, é um lindo. Sinto muitas saudades dele e de todos, porque, enfim, não tenho visto pessoalmente nenhum, né? E aí eu queria também dizer para vocês que a Martiane fez uma pergunta para vocês, então daqui a pouco, vou deixar a gente conversar um pouco, daqui a pouco eu mando para vocês a pergunta da Martiane, e aí a gente quer também saber a opinião de vocês sobre um determinado ponto do assunto, tá bom? Então, Marte, vou começar com o básico, porque, como eu falei, a gente tem uma quantidade de pessoas aqui de idades bastante distintas.
E como esse vídeo também vai pro YouTube, ele acaba alcançando pessoas que têm vários níveis assim de leitura desse conteúdo, né, desse assunto. Uhum. Você podia começar definindo para a gente o que é violência doméstica? O que é esse, né, esse termo, esse conceito? Sim, de forma bem simples, violência doméstica é todo tipo de violência que ocorre dentro do ambiente doméstico. O que, que a gente pensa por ambiente doméstico? Dentro das nossas casas. Então, a violência doméstica, ela pode ocorrer entre marido e mulher, né? Pode ocorrer entre filho e mãe, mãe e filho, pessoas idosas, pessoas que possuem algum tipo, né, de transtorno, ou, né, alguma doença. Então, a violência doméstica, ela especificamente é tudo que acontece dentro do ambiente familiar. O ambiente familiar. E daí, através dela, daí você vai se ramificando. Existe a violência contra a mulher específica, a violência contra o idoso, a violência contra a criança, e daí existem, tipo, vários mecanismos de defesa para cada demanda, que daí, né, como você, né, me apresentou, né, falando do meu trabalho, né, no CREAS, o CREAS, como um todo, ele trabalha com todas essas violências que acabam acontecendo com indivíduos e famílias dentro do ambiente doméstico, do ambiente familiar, e alguns casos também fora, mas né, como hoje o foco na violência doméstica, então tudo que acontece dentro do ambiente privado e que infelizmente não poderia acontecer, Beleza. basicamente. Já serve para a gente situar, porque, por exemplo, na minha leitura, eu acabava sempre fazendo uma associação direta entre violência doméstica e violência contra a mulher, né? E Sim, aí, na sim. verdade, ao te propor essa pergunta, a gente vai falar especificamente do caso da violência contra a mulher no ambiente doméstico. Eu queria que você me dissesse, assim, a partir da tua experiência, as pessoas identificam com facilidade que elas estão vivendo um processo de violência doméstica? Com que grau de dificuldade, ou você percebe que isso leva mais ou menos quanto tempo, né? Quantas ocorrências tem para que a pessoa consiga identificar o que ela está vivendo como violência doméstica? Então, cada caso é um caso. Quando você pensa na violência doméstica ou né, na relação entre homem e mulher ou em relações homoafetivas, que também acabam entrando dentro da questão da violência doméstica, é, você vai depender, digamos, do grau de, quem sabe, resiliência da pessoa, e nem isso não entra nem muito na questão, digamos, de grau de conhecimento, porque a violência doméstica é interessante colocar que quando a gente pensa nela, a gente tem que pensar a violência doméstica contra a mulher, a gente tem que pensar nela num recorte de gênero, num recorte de raça e num recorte de classe social. Então, as pessoas elas têm uma noção de que violência doméstica só acontece com populações vulneráveis, só com pessoas mais vulneráveis, mais pobres. Não, pode acontecer desde as famílias mais ricas e mais abastadas. Mas a forma como você vai lidar, ou você vai encarar, ou você vai enfrentar essa violência que acaba se distinguindo. Então, às vezes em famílias vulneráveis, em pequenas comunidades, às vezes acaba se identificando um pouco mais rápido, porque as pessoas acabam vivendo em conjuntos habitacionais, em pequenas comunidades, às vezes não é nem a própria mulher que denunciou, mas alguém da vizinhança ouviu um grito, ou um barulho, ou alguém no trabalho que a mulher né, frequenta acabou identificando, ou algum relato né, de alguma criança quando foi para a escola, e acaba, às vezes, se identificando tipo, com maior facilidade. Né? Ou quando até mesmo ela procura um pronto-socorro, alguma coisa assim, que né,
precisa ver a notificação, quando quem atende percebe que aquilo, olha, eu caí e bati o olho na escada. Se não, o profissional que tem essa sensibilidade, ele vai ver, olha, não é isso. Então ele tem por obrigação notificar. Quando a mulher vai ser atendida, ela pode dizer sim, não, não aconteceu nada, eu realmente bati o olho na escada. Mas já vai ficar ali um aviso de uma notificação. Diferente, por exemplo, de casos de classes mais abastadas, onde vai também se protelando, porque tem a questão do status social, como que, né, eu, uma mulher da sociedade, da alta sociedade, vou jogar isso, né, para a sociedade como um todo, entra toda a questão tipo de vergonha. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Existem famílias vulneráveis que você descobre rápido, ou que ela denuncia rápido, ou mulheres que passam, tipo, 10, 20, 30 anos nessa situação, e de repente, quando chegou ali no momento de quase morte, né, de quase morte, de quase feminicídio, ela acaba denunciando. Existem casos de famílias mais abastadas que também pode ser todos esses anos, como, assim, não se tem como delimitar um tempo. Cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher e cada vivência dentro das suas famílias é uma forma diferente de se encarar. Porque quem vem de uma família é, totalmente machista, patriarcal, que se incomoda muito com status, tem muito mais dificuldade de enfrentar essas situações. Quem vem de uma família, digamos, com um pensamento mais, não sei se seria o termo liberal, mas é mais aberto, aonde não existe aquela coisa da figura do chefe da família, ou o homem é o dono, né? Tem mais facilidade, por exemplo, de estar saindo desse tipo de relação. E daí, já, né, encaixando nisso, que é por isso que há um grande número de reincidência e que a sociedade como um todo, às vezes, não consegue compreender por que aquela mulher ela fica tanto tempo passando por essa situação. Porque normalmente é muito mais fácil eu dizer, nossa, se fosse comigo, não estaria acontecendo isso, mas você só vai saber se estaria ou não acontecendo quando você, tipo, de fato enfrentar uma situação como essa. É, na, Não sei se ficou claro. na verdade, eu até te fiz a pergunta exatamente porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas vivenciam processos que elas não reconhecem como violência, né? A violência, essa violência contra a mulher, ela muitas vezes não começa no tapa, no soco, né? Ela não começa com a questão física, que geralmente é o que fica visível, né? É o que as pessoas conseguem ver melhor. Você Sim, consegue é o que. dizer pra gente mais ou menos, eu já ouvi falar, por exemplo, de um ciclo de violência que geralmente acontece, enfim. Existem etapas, existem processos que é possível reconhecer que está se caminhando para uma situação de violência física, ainda não chegou lá, mas está caminhando para um processo de violência física. É claro que cada caso é um caso, né? Mas existem atitudes que são recorrentes? Sim, e nisso que você colocou, e que é muito bem lembrado, que normalmente as pessoas elas sempre associam a violência doméstica contra a mulher, sempre associam a questão realmente física, do machucado, do apanhar e tal. Mas a violência contra a mulher, ela entra no âmbito da questão física, da questão psicológica, moral, patrimonial e sexual. Então, dentro de todo esse ciclo, tem mulheres que passam por todos esses tipos de situações. Mas, infelizmente, a sociedade ela tem como foco só a questão física, mas muitas vezes a questão psicológica ela acaba sendo mais dolorida. Por exemplo, uma mulher passando aí 20 anos da sua vida ouvindo alguém dizendo que ela não é nada e que ela, né, é humilhada, desencorajada. Então, são questões que acabam machucando ela. E dentro desse ciclo, que é bem lembrado, e eu lembro de um curso muito interessante que eu recomendo para quem queira procurar, ela foi
eu não lembro se ela era tenente, mas a professora Luci, eu não lembro, também não lembro se ela era professora, mas era a Luci Belão. E ela falava muito bem sobre esse ciclo de violência, que no início, né, de qualquer relacionamento, a gente sempre está apaixonado, tem aquela questão da idealização, né, da pessoa amada. De repente, você tá com aquela pessoa e ela acaba limitando, olha, eu não quero que você saia com essa roupa, não gosto que você fale desse jeito, não quero que você saia com um amigo X ou com um amigo Y. Aquela menina ou aquele menino não são boas companhias para você. E de início ele vai cerceando ali, mas a pessoa que está apaixonada acaba, mas é porque ele gosta bastante de mim, é uma Que preocupação, depois ciúme ele vai é uma mudar, mas forma de amor. as pessoas têm essa falsa ideia de que ciúmes, que possessividade é uma forma de amor, mas não, porque a outra pessoa tá te enxergando como posse, como objeto, como se você fosse a propriedade do outro. Começa assim. Depois, né, de toda essa fase, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, quem namora ou quem já é casado, sabe que no início tudo é bonito, e depois, assim, começa a ter as questões da rotina. Então, de repente, é um primeiro, tipo, segurão no braço, um primeiro esbarrão, de repente bateu, empurrou e tal. E daí, tipo, aquele susto, meu Deus, como que eu cheguei aí nessa situação? E daí passa pela fase de negação, não, isso não pode ter acontecido. E daí começa, tipo, as justificativas de você justificar o agressor. Não, ele estava num momento, tipo, explosivo, ou hoje não era um dia bom para ele, ou será que eu realmente fiz uma coisa? Eu não devia ter usado aquela roupa, eu não devia ter falado com aquela pessoa. E passa por esse ciclo. E daí, o agressor, por muitas vezes também, para não perder aquela propriedade, ele às vezes se arrepende de fato, ou ele acaba fingindo que está arrependido. Então, daí vem a fase que chamam tipo, de que é a segunda fase, né, desse ciclo, que é a lua de mel, aonde a pessoa começa a receber presentes e não, porque isso nunca mais vai acontecer, porque eu te amo, e lá, 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 até, tipo, né, passa essa fase da lua de mel, que às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, até voltar novamente a cercear liberdades, para depois tipo, desembocar na violência física ou na violência patrimonial, que é onde você retira o dinheiro da outra pessoa porque você acha que ela é sua propriedade, mas o dinheiro dela também é seu. Às vezes acaba entrando na questão tipo do cárcere privado, ou então né, pessoas acham que podem trancar as outras para que a outra não possa sair, pede para ela sair do trabalho, e todas essas questões. E também que é uma coisa que é um tabu ainda, tipo, a se falar né, na nossa sociedade, que é a violência sexual. Normalmente as pessoas, quando pensam em violência sexual, acham que ela só acontece, por exemplo, estranho na rua, que viu uma menina andando sozinha na rua, foi lá e violentou ela. Não. Dentro de relacionamentos amorosos, de namoro ou de casamento, também há violência sexual, porque ninguém pode te obrigar a fazer sexo se você não quer. Então, qualquer tipo de emprego de violência ou de humilhação também acaba sendo um dos nichos da violência doméstica. Então, isso pode acontecer com casais de namorados, ou como pode acontecer também dentro do próprio casamento. E esse ciclo vai indo, vai indo e vai indo, e infelizmente muitas vezes acaba chegando de fato às vias de fato, que é o feminicídio, que é, né, quando você acaba matando, né, a outra mulher, né, a mulher por essas questões, por você achar que é dono dela e que você tem que gerir as ações dela. Então, se ela não se encaixa naquilo que você acreditou que era como padrão, qual é o castigo? Você castigou de várias formas, mas se não conseguiu consertá-la, entre aspas, você acaba por matando ela. Beleza. Vou falar para o pessoal de novo, para o pessoal lembrar, gente, tem uma caixinha aí com pontinho de interrogação do lado do chat. Você pode usar essa caixinha para mandar perguntas para nós, tá? Para mandar seu comentário, enfim, situações que você queira colocar, compartilhar com a gente também para a gente conversar, tá? O que você, Marti, pelo que você já viu atendendo situações assim e o que você já estudou sobre, você conseguiria identificar para a gente, assim, alguns fatores, né, culturais,
econômicos, sociais, enfim, fatores que você julga principais como geradores de gatilho para ocorrência doméstica. E aí, já relacionar isso com essa situação de quarentena, eu vou colocar uns dados que eu pesquisei assim por cima. No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele constatou uma alta de quase 9% nas denúncias no Disque 180 relacionadas à violência doméstica. E no Rio de Janeiro, desde o início da quarentena, houve 50% mais casos de violência doméstica. Eu não consegui achar estatísticas muito mais, assim, por exemplo, para o Paraná, enfim, nas minhas pesquisas, 15%. mas isso já evidencia que houve um aumento, né? Então, o que seria um gatilho para a violência doméstica? E por que a quarentena trouxe essa onda? Que não é uma coisa só no Brasil, né? Isso é mundial também. Então, a violência doméstica, né, dentro do ambiente familiar, ou é bom a gente determinar, né, violência doméstica e de gênero, né, que entra por, né, a questão, né, entre aspas, da guerra dos sexos. Ela não é uma coisa que, nasceu ontem, ou que muita gente fala, é porque nasceu com a Lei Maria da Penha, porque antigamente não existia isso. Então a gente sabe que Sério que as muita gente pessoas fala isso, dizem né? isso? A gente acredita que nasceu com né, com a Lei Maria da Penha. Você, né, que é né, da área de história, tipo, muito melhor do que eu, sabe que a questão de submissão da mulher é algo histórico, é milenar. Mas vamos pensar, tipo, em Inclusive, nível... eu trouxe uma fonte que depois eu quero muito compartilhar com vocês sobre isso. também tenho aqui. Também tenho aqui. Mas, enfim. A violência doméstica, tipo, ela vem através tipo, de um processo tipo, histórico muito grande. E aqui, agora, entre aspas, nos meus achismos, eu acredito que ela foi, tipo, caminhando conforme o processo histórico do Brasil e se desenvolvendo. Ela foi se desenvolvendo. Assim como a gente fala, né, do processo de desenvolvimento de países, infelizmente a violência doméstica, ela né, caminha e vai se desenvolvendo. Se a gente for pegar datas, tipo, né, de coisas importantes para né, para nós mulheres, a gente vê que é muito recente, perto, digamos, da idade do que o Brasil tem. Então, assim, a gente mora num país aonde ele nasceu já com esse espírito de que, assim, mulher tem seu papel e o homem tem o seu papel. A partir do momento que a mulher, ela sai fora, digamos, do papel feminino, delicada, do lar, a que nasceu para casar, a que não precisa, digamos, trabalhar fora, é aquela que precisa cuidar. A partir do momento que a mulher ela pensa diferente disso, isso já abre um campo para conflito, porque o homem sempre é visto com aquele, o forte, o trabalhador, o provedor, o chefe da família. E muita gente pode falar assim, nossa, mas existe isso ainda hoje? Existe sim. E muitas pessoas acabaram parando no tempo ou acabaram trazendo isso como herança, porque é algo que acaba sendo um tanto quanto estrutural, né? Acaba sendo um tanto quanto estrutural e que acaba, tipo, desembocando nos atendimentos que a gente acaba fazendo, tipo, no dia a dia. Quando a gente atende uma mulher e a mulher, por exemplo, não sabe que fazer, tipo, né, ter relações sexuais contra a vontade dela, mesmo dentro do casamento, ela não sabe que isso é uma violência. Ou quando ela acredita que, se eu me separar né, do meu companheiro, eu vou ficar mal falada. Então, é uma coisa que realmente está muito enraizada dentro né, da nossa sociedade. E, infelizmente, quando elas vêm até o atendimento, elas acabam perdidas, né, por essas questões e ficam ali envolvidas e às vezes é difícil você quebrar esses pequenos conceitos, porque assim, não é, quando você trabalha com ela, você não está trabalhando somente com ela. Muitas vezes essa mulher, ela vem com uma família, ela vem com aquele pai, nossa, minha filha vai ficar desquitada,
ou vem com os filhos, não, por que que minha mãe vai se separar do meu pai? Ele é tão bom, mas assim, ele é bom para os filhos, às vezes, mas não, não é bom para ela e tal. Então, é bem complexo e as pessoas elas acham que a violência, tipo, ela nasceu hoje. E daí, nesses tempos de pandemia, muita gente fala bem assim, ah, mas será que aumentou? Eu, para ser bem sincera, tipo, eu olhando os números, aqui no Paraná, os números, eles estão em aumento, tipo, de 15%. E eu achei bem interessante porque eu fui em várias fontes, né? Eu vi, acho que no Brasil, de fato, e no Observatório de Violência Doméstica, 15% de aumento no Paraná. No entanto, no site, acho que no site do governo do estado, diz que as ocorrências diminuíram em 35%. No entanto, eles colocam essa diminuição em 35%, mas levando em conta, misturando tipo, a violência contra a mulher, junto com roubo, junto com assalto. Então, eles colocaram assim, diminuímos em 35% a criminalidade, porque as pessoas elas estão se protegendo, elas estão dentro de casa, então não acontece nada. No entanto, o que a gente tem que perceber quando a gente olha para esses números é que pode ser que o número de notificações eles tenham diminuído. No entanto, se você for ver a porcentagem de número de mortes de mulheres dentro de casa, eles aumentaram. Eu até anotei aqui um númerozinho, que eu não lembro onde está. Deixa eu ver se eu achar aqui um minutinho. Então, o número de registros foi de 12% de aumento de mulheres mortas, um aumento de 12% de mulheres mortas dentro do ambiente familiar. Então, pode ser que tenha diminuído o número de notificação. Mas por que diminuiu o número de notificação? Porque nós estamos restritos dentro de casa. Então, é muito mais difícil você tipo sair para acessar um determinado serviço. E uma coisa bem interessante também, porque a gente sabe que nesse momento de pandemia, o que é recomendado é que os locais de serviços essenciais fiquem abertos, né? Hospitais, mercados, etc. E equipamentos que trabalham com violência doméstica, eles não são considerados ainda equipamentos essenciais. Então, como equipamentos que trabalham com violência doméstica, que protegem a mulher da violência, não são considerados ainda equipamentos essenciais. Tanto é que tem, acho que, uma nota, acho que eu não sei se é do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, ou do TJ, que pede e que clama, e acho que tem uma senadora, que eu não vou recordar o nome dela, ela entrou com um projeto de lei para que seja votado em urgência para que equipamentos que façam atendimento a mulheres vítimas de violência sejam considerados também equipamentos essenciais. Porque se eles forem considerados essenciais, eles não precisam trabalhar, digamos, em meia fase, né? Parcialmente ou só atender os casos mais graves. Então, pense quanto ele não ser considerado um equipamento essencial acaba também tipo, danificando esses dados. Será que são só esses números que aumentaram? Só essas mulheres que morreram em decorrência disso? Ou só essas mulheres que conseguiram notificar ou não? E quantas estão sofrendo ali fechadas e E por aí, muitas enfim. vezes, assim, fechadas com o agressor, né? Porque às vezes o marido também não está trabalhando e a gente daí tem todo um contexto econômico que não está ajudando, principalmente com populações vulneráveis, né? E aí, Sim, como é e que essa a mulher questão mesmo. ela sai para fazer uma denúncia quando ela tá Sim, ali com o agressor? E ela vai para onde depois, né? sim, e a questão mesmo da própria dependência econômica também, né, que ela tem do companheiro, e também se você for pensar em quesito de trabalho, mulheres são o maior número de pessoas que estão dentro do trabalho informal. Então, se elas são o maior número do trabalho informal, infelizmente hoje o trabalho informal ele está parado porque a gente precisa ficar em casa, ela vai para dentro de casa. E dela ficando dentro de casa, ela acaba se tornando dependente daquele companheiro. Então, quem sabe, por exemplo, uma mulher que estava aí tanto tempo tentando se empoderar para poder, digamos, fazer uma denúncia, agora pensa, putz, eu não vou poder fazer isso, porque se eu sair de casa ou se eu for procurar alguém, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou dar de comer os meus filhos? Então, daí ela tem que escolher, tipo, é o meu bem nesse momento, é o bem
dos meus filhos, ou é eu ficar na rua com meus filhos, ainda em tempo de pandemia, onde a gente sabe que todo mundo está assustado com o corona. Então, eu vou ir para a rua sem comer, com os meus filhos ainda arriscando pegar o corona e morrer e coisas, né, nesse sentido. Então, você escolhe, digamos, uma morte menos dolorosa, tipo, você chegar até as vias de fato, quem sabe ao feminicídio dentro de casa, ou você sair na rua e acabar pegando o corona. Então, eu acabo, tipo, considerando a questão da violência doméstica, não só no Brasil, mas como no mundo, e tem até uma nota da ONU que fala sobre isso, e muito sobre esse momento, que a violência doméstica ela é considerada uma pandemia, porque ela é considerada um problema de saúde, porque a partir do momento que uma outra pessoa acha que pode dominar a outra, e a partir do momento que uma mulher se submete a isso, há questões de saúde mental. Então, é uma questão também de saúde pública. Então, a gente lida com duas pandemias, coronavírus e com a questão da violência doméstica contra a mulher. E aí a gente também vai, pensando por esse lado, né, Marti, a gente tem aí famílias que vão, de certa forma, se acostumando com esse ambiente de violência, né? Porque eu, Sim. como menino, cresço vendo isso acontecer. Isso pode gerar, né, um ódio, e eu posso, enfim, me colocar contra isso futuramente, mas eu posso também passar a achar aquilo uma coisa normal. Principalmente Sim. se a minha se a mulher ali ela acaba aceitando isso passivamente. Da mesma forma, as meninas dessa família também podem acabar encarando isso com uma certa normalidade, né? Com uma certa não é assim mesmo e sempre foi assim, e, né? E aí quando eu entro numa relação, eu passo a ver certas coisas como normais. Sim, e que é o que a gente chama da questão da cultura da violência, né? Com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, com a minha bisavó foi assim, por que que eu vou ser diferente? E é por isso que eu acredito muito no investimento na educação, para que a gente possa trabalhar esses temas que muitos chamam de temas transversais, mas dentro das escolas, na mídia, em todos os locais, para mostrar para essa menina ou para esse menino que existem outras possibilidades, outras configurações, tipo, de viver e de ser, né? Que o menino ele não precisa sempre ser violento, a menina não precisa sempre ser submissa, e que os dois podem coabitar no espaço, no mundo, sem essa questão tipo, de quem é que manda mais ou quem é que manda menos. Porque eu acho que essa é a grande questão. A violência doméstica, ela é muito uma questão tipo, de luta tipo, de poder. Eu tenho poder sobre o outro. Então, a partir do momento que eu acho que eu tenho poder sobre o outro, muitas vezes eu não tenho nem poder sobre mim mesma. Porque você não consegue se controlar diante do outro, como você vai se controlar diante né, de você mesmo? E daí, o que eu achei bacana, o que você falou, a questão tipo, dos impactos que isso acaba trazendo para crianças e para adolescentes, porque quem cresce em famílias que acabam sempre tendo algum conflito né, doméstico, além tipo, de crescer com essa cultura, são crianças e adolescentes que no futuro vão passar por ansiedade, vão passar por depressão, né? Vão passar por várias questões. Até eu tenho uma colega que ela é da área de psicologia, ela fez um trabalho tipo, muito interessante, onde a criança, eu não lembro se é esse o termo que ela utilizava, mas a criança, ela é o sintoma da família. Então, e isso é bem interessante para você como professora, de como observar os alunos dentro da própria sala de aula. Será que aquele comportamento estranho é porque ele realmente aquela criança ela é estranha ou ela é mal educada ou ele é retraído demais porque é perfil dele ou porque está acontecendo algo dentro de casa, ele está sinalizando, mas de uma forma diferente que a gente não consegue interpretar. É. E como ele vai ser tipo, no futuro como adulto. Assim, boa parte das pessoas que me seguem no Instagram são muitos meus alunos. Então, assim, eu tenho alunos agora que estão prestando vestibular, né? Mas eu tenho alunos de 10 anos que estão no quinto ano, enfim. E eu coloquei uma pergunta ontem
para as pessoas dizerem, hoje cedo, na verdade, para as pessoas falarem se elas já viram, se elas vivenciaram, né? Se elas conhecem pessoas próximas a elas que passaram por violência doméstica. E aí, 52% das pessoas que responderam disseram que sim, que já viram isso. E aí eu fui ver quem respondeu, né? E a maioria dessas pessoas que respondeu a pergunta são esses meus alunos. Então, assim, são pessoas muito jovens que já estão, tipo, vendo isso, né? Que já estão vivenciando isso. E aí algumas me mandaram relatos da avó que apanhava, né? De tias, enfim. Então, é uma coisa que, assim, a gente tem uma geração aí muito jovem, né? Que Sim. vivencia isso muito próximo. Então, não é algo ultrapassado, longe disso. E aí eu trouxe dois documentos que eu queria compartilhar com vocês, porque, assim, gente, é de ficar chocado. O primeiro não deixa a gente tão chocado, porque é do século XVI, você lê e você pensa, não, isso já foi ultrapassado, né? Superamos isso. Ele é um manual de confessor. Então, assim, é um manual dedicado a padres para indicar a eles como lidar com as pessoas que os procuravam na confissão. E aí tem um trecho que ele fala sobre a situação da mulher. Ele diz o seguinte: não reconheceis jamais o erro do marido na presença de sua mulher, ainda que ele seja o mais culpado do mundo. Mas dissimulando enquanto ela ali está, tomai-o de lado e incitai-o a uma boa confissão. É aí que o fareis ver suas obrigações para a paz e concórdia mútua. De outro modo, se repreenderes o marido diante de sua mulher, ela não deixará de espicaçá-lo e de censurar-lhe, de tal maneira que o marido não ficará senão mais despeitado e a mulher insolente. Então, se uma mulher procura o padre e diz que o marido fez uma coisa, por pior que seja, o padre ele não deve falar para a mulher, olha, realmente seu marido, né? Ele tem que chamar o cara do lado, pedir para ele fazer uma confissão, porque ele pecou. E porque se ele faz isso, a mulher vai desrespeitar o marido e aí toda a estrutura do lar está abalada, né? E aí, beleza. Você lê isso, você pensa, não, isso está ultrapassado, isso já foi superado. Aí você vai ler o jornal e aí você vê a seguinte notícia. Isso aqui é do dia 6 de abril. Um vereador de Campo Grande, tá? Chamado Wellington de Oliveira. Ele estava numa sessão falando sobre estabelecimentos que deveriam permanecer abertos durante a pandemia do coronavírus. Ele disse o seguinte, que as igrejas têm que ser mantidas abertas. E aí ele diz por quê? Porque se a pessoa que quer matar a mulher e o filho, ela vai e bate na igreja e está fechada, ele fala, é um aviso de Deus para eu voltar lá e matar. Ele disse isso na sessão da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Isso está no YouTube. Depois ele se justificou, disse que tiraram a fala dele do contexto, né? Mas ele disse isso, desse jeito, né? Você falou que a gente tem toda uma estrutura histórica, né? De submissão, de violência. Eu acho que esses dois documentos mostram isso. O que esses dois documentos trazem é que existe um componente religioso também aí. Você consegue ver isso, Marti, quando você faz os atendimentos ou nas coisas que você já leu, que você já estudou? Um componente religioso aqui não no sentido de que religiões defendam que o homem bata na mulher, mas um componente cultural religioso que ainda traz essa ideia de submissão da mulher a ponto de a mulher apanhar do marido e isso ser normal. Como você disse, não que as religiões elas apoiem a questão da violência, mas algumas, né, não posso dizer sobre todas, mas algumas não apoiam, mas também acabam sendo omissas. Então, a gente percebe, até mesmo pela própria Igreja Católica, que pronunciamentos que, né, que o
que é o Papa, Papa Francisco. Francisco. Que o Papa Francisco, o Papa Francisco ele faz, para muitos é considerado, nossa, super inovadores, mas assim, O né, cara tá gosto dizendo, bastante da tipo, figura. respeite o próximo. E a galera, meu É, Deus, o que óbvio, absurdo um o papa falando óbvio. isso. Ele tá dizendo assim, não, tipo, homens, né, procurem respeitar suas mulheres, né, porque não é saudável, né, um ambiente com violência, lá, e toda essa coisa. Até eu acho que eu vi uma chamada esses dias atrás que procurem, né, viver, tipo, em harmonia e não brigar, porque isso pode afetar seus filhos. Daí eu vi muita gente aclamando, nossa, o Papa falou. Mas assim, precisa que o Papa fale isso para que as pessoas, e tal, e todas essas questões. Então, em- em- não posso, tipo, falar, tipo, com propriedade, tipo, em relação, tipo, a... Porque isso caberia, tipo, em estudo, né? Provavelmente deve ter alguém que já esteja, tipo, estudando sobre isso. Mas o que eu consigo perceber nos atendimentos que são feitos, no CREAS, que eu acompanho as assistentes sociais, né, os psicólogos e nos grupos que a gente faz, que o componente religioso, infelizmente, ele acaba influenciando em muita coisa, porque, né, existem certos dogmas, né, religiosos ou certas interpretações bíblicas que fundamentam, esse casamento tem que ser para o resto da vida, mas para o resto da vida de quem? Até o resto da vida né, daquela mulher que vai ser morta e, né, por aí vai, ou, né, se a gente for abrir aí o âmbito da questão da violência doméstica, é, pais matam suas esposas e matam seus filhos e vice-versa e por aí vai. Então, o componente religioso ele é muito encalacrado, né? Ele tá tão grudado ali que às vezes é muito complicado você tipo chegar tipo a tocar nesse aspecto. Uma vez que a gente sabe, né, que o nosso estado é laico, então no atendimento a gente acaba não falando tanto não, a gente acaba não falando sobre a questão tipo religiosa. Por exemplo, se a mulher ela acaba dizendo, porque o meu pastor, tipo, disse isso, ou fulano disse isso e tal, é, é levado ela à reflexão. Realmente isso é bom para você ou não? A gente acaba respeitando, mas infelizmente a gente sabe que isso acaba sendo um ponto chave, porque assim como a mulher ela precisa, digamos, de uma família fortalecida para que ela possa sair dessa situação, às vezes a rede de apoio dela é a igreja. E se a igreja também acaba sendo divergente a essa questão de violência, acaba não sendo a rede de apoio dela. E às vezes ela acaba ficando sozinha, ela fica perdida. Não tem família, não tem religião e não tem ninguém que ajude. Beleza. Uma colega nossa, eu não vou publicar aqui, porque, enfim, eu não perguntei a ela se tudo bem publicar e eu tinha colocado no story que sem consentimento eu não ia publicar. Então, para não aparecer nome e tudo, ela colocou assim: eu acho que muitas mulheres têm medo de denunciar os homens que fazem isso, porque na maioria das vezes acham que não vão poder viver sem eles ou que ninguém vai acreditar. Essa ideia de que ninguém vai acreditar e essa ideia de que a mulher não vai poder viver sem o homem e tudo, elas aparecem nos atendimentos que você faz e além desses, né, desses discursos, que outros discursos você ouve para justificar a manutenção da violência, enfim, que outros discursos você já ouviu nos atendimentos que você fez nesse sentido? Então, realmente isso aparece bastante. É, em quase maioria dos casos que eu já acompanhei, e dentro até mesmo tipo porque a gente trabalha com grupos de mulheres, grupos de reflexão, a mulher quando ela chega ali até o CREAS, muitas vezes ela passou pelo CREAS, mas ela não quer ir na delegacia. Ela foi porque ela ouviu que alguém, ouviu de alguém, existe o CREAS, eu vou ali falar com alguém. E às vezes ela chega lá, e até eu sempre falava com uma colega minha, assistente social, que eu aprendi muito com ela sobre essa questão, tipo,
né, de empatia e tipo, de compreender o tempo do outro, e que ela falava que ela percebia nos atendimentos, muitas vezes a mulher chegava até ela e ela não chegou ali porque ela quer ver uma via para criminalizar, digamos, né, o companheiro. Ela só quer chegar ali e que você tipo, chegue para ela e fale bem assim, não, a gente vai dar um jeito de fazer com que ele melhore, com ele, entre aspas, se cure e ele pare de ser o agressor. Porque ela acredita que tem um amor por ele. Pode ser que de fato até tenha, porque né, sobre essas questões de relacionamento humano são questões assim bastante complexas. Mas muitas vezes ela chega lá e ela chega até atendimento e às vezes ela chega e pede para o profissional, sabe que você não pode falar com ele para ele ser uma pessoa melhor ou para ele melhorar? E infelizmente isso não né, acaba não surtindo assim muito efeito, porque a gente sabe que é muito complicado, é muito difícil a recuperação, tipo, né, de um agressor, né, porque existem, tipo, vários fatores. Até a própria Lei Maria da Penha, ela tem prerrogativas que precisavam ser aplicadas e implementadas pelo Poder Executivo, de questão, tipo, de ressocialização. Então, tem estados e cidades que são pioneiras que além da mulher passar pelo CREAS, passar pela delegacia, passar por toda a questão tipo, da rede integrada, o agressor, ele também tem que participar tipo, de grupos e tal. Então, assim, mas isso assim, é inovador, assim, não acontece tipo, no Brasil como um todo. E dizem que tem, né, não fui muito a fundo, mas que tem números que são significativos e que esses homens, eles conseguem, tipo, rever essa situação. Porque, assim, só criminalizar por criminalizar também não. Porque, beleza, eu bati nessa minha esposa hoje, tenho medida protetiva, saí de casa e tal, vou viver uma nova vida com uma outra esposa, vai ser porque, assim, um agressor, tipo, não é porque ele recebeu uma medida protetiva, ou porque ele foi preso, ou porque ele levou uma incerta, né, do promotor ou do juiz, que ele vai deixar de ser agressor. Então, é um trabalho que precisa que, que precisa tipo ser melhor elaborado. Porque eu acho que isso entra muito na pergunta que a gente deixou, né, para né, o pessoal depois, né, responder assim, quais são os novos mecanismos que a gente precisa é, rever, né? Eu não sei se eu respondi inteiramente toda a sua pergunta, porque acho que eu já esqueci a metade da pergunta. Ah, não, beleza. Mas aí, É que é tão. assim, a gente tem 14 minutinhos. E aí, assim, ó, se vira, que chegaram Eita. várias perguntas para você responder. Agora você vai ter que dar conta de todas. Olha só, a Inês Silvino perguntou se você acha importante uma fala com o agressor. Você, Martiane, acha que isso pode ser efetivo ou pode ser importante no processo? Oi, Inês! A Inês é assistente social que citei, minha amiga querida. É, realmente eu acho tipo, bacana, mas uma coisa né, que a gente sempre conversava com a Inês e no ambiente de trabalho é que a mesma equipe que trabalha com a mulher não pode trabalhar com o agressor. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque assim, a gente sabe que com muito custo a gente conseguiu implementar uma rede de proteção à mulher, porque assim, muita gente fala assim, mas é de sempre teve. Não, tipo, começou mesmo a ser implementado de vez desde 2006, que é desde quando nasceu a Lei Maria da Penha. Mas, assim, ainda existem cidades, né, no Brasil e no nosso próprio estado, e que ainda não existe uma delegacia especializada, não existe um atendimento especializado, ou locais que até têm esse atendimento especializado, mas que o atendimento é meia boca. Então, se isso que é, digamos, o essencial para que a gente possa tipo, tentar coibir, né, esse tipo de violência já não existe, quem dirá, tipo, pensar em como, tipo, trabalhar com o agressor. Porque, assim, o que você pensa no agressor? Ou, por exemplo, se ele é pego em flagrante, ele vai pra cadeia, mas há a possibilidade dele pagar fiança, ou a mulher vai lá e tem a medida protetiva, ele tem que ficar a tantos metros, tipo, longe dela e tal, mas às vezes há aquela questão, tipo, né, das fases lá que a gente falou, a fase da lua de mel, ele pediu desculpa, voltam junto, acontece a violência, né, totalmente de volta, e daí você pensa, como que o profissional que atendeu aquela mulher vai ter cabeça para atender o O agressor. agressor. Porque assim,
o profissional, ele não é uma máquina, né? Ele também é um ser cheio de sentimentos, a gente acaba adotando, de certa forma, né, aquela pessoa que a gente acaba atendendo, então não tem como você não ter um sentimento assim, putz, né? Porque assim, é óbvio, a gente acaba tendo o senso crítico de que assim, ele não nasce, porque assim, ninguém nasce agressor. Isso que é uma coisa bem interessante. Tipo, ninguém nasceu vítima, né? Nasceu da barriga, não, ó, eu nasci hoje, e pro resto da minha vida eu vou ser vítima. E também ninguém nasceu agressor. Então foram seres que foram criados por essa cultura. Então, como profissional, você até tem esse senso crítico. Você sabe que ninguém nasceu assim. No entanto, o que acontece? Como que eu vou separar o meu humano e vou conseguir, por exemplo, eu vi a mulher lá, por exemplo, com a cara queimada, jogou óleo na cara dela, tá, e tal, e de repente, 2 dias depois, vinha ali o agressor ali para justificar a vontade que a gente tem de pular no pescoço. A gente não faz, mas essa é a vontade que a gente tem. Então, deveriam ter equipes separadas. Então, centro para atendimento à mulher e o centro para atendimento ao agressor. Ponto. E para discutir, e que é uma coisa que é um tema que está muito em voga hoje, que é a questão da masculinidade tóxica, né? É. Então, grupos para discutir sobre isso. Beleza. Gente, nós temos 10 minutos e milhares de perguntas. E eu tava assim, tipo, nossa, gente, ninguém tá mandando pergunta. E agora, tipo, todas as perguntas do mundo apareceram, Marte. A gente vai ter que fazer um outro dia pra gente voltar a falar sobre isso. Mas assim, para Sim. fechar, eu vou tentar reunir várias perguntas numa só. Eu já vou pedir desculpa de antemão para quem ficar sem resposta agora e dizer que a Marte vai voltar. Ela vai voltar. Que legal. E a gente gosta de falar, né? E ela vai voltar, ela vai responder vocês. E aí o que acontece? Para fechar, assim, perguntaram ali sobre o que a gente pode fazer para ajudar crianças em situação de violência doméstica. E eu gostaria que você falasse assim, vai ter que ser meio rapidinho para o Instagram não cortar a gente. Eu sei de um caso de uma mulher vivendo essa situação, né? O que a gente faz? Como é que a gente ajuda? Que passos a gente pode dar nesse sentido? Se você sabe que a violência está acontecendo ali, tipo, naquele exato momento. Você ouviu, você está vendo ela, né, gritar ou acontecendo na sua frente, o primeiro passo é, ou liga para a polícia, PM, civil, guarda, liga para quem atender, porque, né, também tem essa outra questão de que muitas vezes liga e né, infelizmente esses órgãos não vão, mas liga para qualquer lugar. Se a questão é que, porque uma amiga minha veio e me contou, então, assim, não é aquele fato ali que possa ser pego em flagrante. O interessante é você, tipo, ser uma rede de apoio e não ser omissa, porque, né, bem aquela frase antiguinha, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou em briga, tipo, de casal, ninguém mete a colher. Não, você tem que meter a colher, sim. Se você sabe que há violência, você sabe que a pessoa está sofrendo, que ela ainda não tem não consegue dar aquele passo, você, tipo, tenta conversar com ela. É óbvio que você não vai obrigar, vou, tipo, carregar no colo e tal. Não, você vai dar o tempo dela, mas você vai dizer, não, eu estou do seu lado, olha, eu conheço que, ó, liga para 180, que é o número nacional, onde, né, vai todas as denúncias de violência doméstica, liga para o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, passa o telefone do CREAS, passa o telefone do CRAS, passa o telefone da polícia, fala que você está sempre atenta, olha, tipo, quando acontecer alguma coisa, se você quiser, você pode ligar para mim, porque isso vai incentivando, porque assim, o que a mulher ela precisa para poder dar esse passo muitas vezes, tipo, de tirar, porque assim, é vergonhoso, ninguém gosta, por exemplo, ninguém gosta, tipo, de mostrar a desgraceira da família, não é? Então, assim, nenhuma mulher vai chegar assim, eu sou, tipo, uma mulher vítima de violência, não, é um processo, tipo, duro, porque você vai ter que encarar a sociedade, a família, os amigos, mas você tem que mostrar que você, não, olha, você vai lá, você quer que eu vá com você na delegacia, você quer que eu telefone, que eu pesquise, então você tem que estar no lado dela, basicamente. Beleza. Oferecer uma rede de suporte mesmo, né? Assim, Uma rede de apoio, porque é isso que ela precisa. E tem mulheres que têm essa rede de apoio, mas infelizmente existem mulheres, por exemplo, que não têm, porque eu vim lá do norte e vim aqui porque conheci ele lá, casei, tive filhos e tal.
Daí para onde que ela vai? Para onde que ela corre? É. Quem que vai ajudar ela? Enfim, gente, vieram várias perguntas super boas e agora, assim, a gente tem, tipo, pra vocês terem uma ideia, daqui a 4 minutos, o Instagram vai me dar um aviso, olha, a gente vai tesourar você, né? Então, assim, eu queria aproveitar esse finalzinho para agradecer muito a Marte pela disposição, assim, pela disponibilidade de estar aqui batendo esse papo, né? Comigo, que enfim, é minha Eu que segunda agradeço. entrevista, né? É. Queria agradecer as pessoas que ficaram com a gente acompanhando, assim, muita gente entrou, muita gente está acompanhando. As pessoas que mandaram mensagens falando do trabalho, vieram várias mensagens no chat agradecendo a iniciativa, parabenizando pela iniciativa, né? Enfim, agradecer a todo mundo e dizer para vocês que quem entrou depois, esse vídeo ele vai ficar nos stories e ele vai ficar também no IGTV. E aí ele vai estar também depois disponível no YouTube. Então, se você quiser assisti-lo todo, se você pegou agora o finalzinho, você também pode, é só entrar lá no canal no YouTube, o Histórica, tá? Que todas as entrevistas estão lá, inclusive a da semana passada, que foi sobre liberdade de imprensa. Um outro papo, assim, Muito super boa. importante. E avisar todo mundo que semana que vem nós temos uma advogada aqui para falar com a gente sobre Constituição, né? Então, semana que vem a Renata Brizola vai estar aqui comigo para falar um pouquinho sobre Constituição, que é um troço que todo mundo deveria saber, enfim, estudar na escola e, né, a gente não conhece. E é um negócio que rege a nossa vida, né? Enfim, gente, muito obrigada para todo mundo. Eu vou anotar todas as perguntas que não foram respondidas. E aí eu acho que... Marte, você acha que rolaria fazer uns videozinhos pro Instagram respondendo essas perguntas das pessoas que mandaram e que não deu tempo de responder? Ah, se você me orientar nos Paranauê aí dos vídeos, porque você que eu sou bem perdidinha, eu posso responder sim. Ah, então tá bom. Então, gente, olha, sua pergunta vai ser respondida ao longo dessa semana, tá? A Martiane vai responder, eu vou ajudar ela, e aí ela vai responder para vocês não ficarem sem resposta, porque, sério, vieram umas perguntas bem legais mesmo e bem importantes para todo mundo saber, tá? Então, conto com vocês na semana que vem pra gente conversar sobre Constituição, tá? Galera que tá estudando para o vestibular, avisem os colegas, repassem para o pessoal. A gente tem toda essa situação do Enem, que com pandemia e tudo foi marcado. Então, enfim, tá muito difícil para todo mundo estudar, né? Assim, à distância é um jeito de ajudar, enfim, de contribuir. E não só para quem está estudando, né? Mas também para quem está querendo saber sobre esses assuntos. A gente está com um problema muito sério nas redes sociais, que é ter debates, né? Enfim, saudáveis e sérios, tá? Assim, os políticos estão conversando num nível infantil e a gente não consegue, né? Enfim, tem coisas que não dá para acreditar que a gente está ouvindo. Então, eu acho que essa conversa com a Martiane, ela é mais do que útil, ela é importante, né? É o tipo de conversa que a gente deveria ter sempre. Então, muito obrigada a todos os alunos. Marte, muito obrigada. Você quer dar um Ah, eu tchau? Vou que deixar você dar um tchau agora. sim. Eu agradeço muito pela oportunidade, porque é um tema que eu gosto muito de trabalhar e, tipo, de pesquisar. A gente vai, né, tá respondendo as perguntas, né, durante a semana. E aproveitando essa questão que você falou do Enem, eu queria, tipo, só divulgar. Eu com mais 3 amigas, a gente está com um projeto que se chama Projeto Como. Então, ele é um projeto que ele é uma espécie tipo, de incubadora de projetos sociais. Então, a cada período, a gente vai ver uma necessidade de algo para estar trabalhando. E em questão tipo disso, o que a gente pensou nesse primeiro momento? Sobre a supervisão da Marcela Lino, que é uma colega minha, que é
professora de sociologia, a gente está fazendo, recrutando pessoas para serem tutores, apoiadores de alunos de escola pública, para que a gente possa conseguir ajudar eles a estudar para o Enem nesse momento. Então, é um projeto piloto, vamos ver como que, né, como vai dar. Eu sei que você tipo, já, né, deu um ok para dar um Já me apoio aí para gente. disponibilizei. E a gente sabe que, né, nesses tempos que a gente está vivendo, é muito complicado já fazer o Enem, estudar e com todas essas questões, principalmente para alunos de escola pública. Então,